Om Shuklam Varadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnu Pashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankhachakrasiddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Om. O Namastê, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Yoga Sutras. Para falar de Yoga Sutras, em muitos momentos a gente vai falar de meditação, porque Yoga Sutras é talvez o texto mais técnico sobre o assunto e também é a base para a maioria das tradições, podemos chamar tradições espirituais, que certamente terão algum tipo de meditação, tem alguma influência, porque o Yoga Sutras tem 2000 anos, só que é uma tradição oral. Isso quer dizer que esses ensinamentos são muito mais antigos. Se a gente passar o olho nos sutras, mesmo com uma tradução, a gente não consegue pegar esses detalhes. E os detalhes virão somente com a tradição oral, somente com esse contato de uma pessoa viva para com outra pessoa viva. E no momento que a gente tem essa conexão professor-aluno, a gente tem uma tradição viva de conhecimento. Abhyasa Eka Tattva condiz muito com a definição de sutras, porque os sutras têm mais de um significado. Então não se espante se em algum momento você se deparar com uma interpretação um pouco diferente da que está sendo feita aqui, porque o sutra ele dá essa abertura para a pessoa. Como a gente viu, Abhyasa Eka Tattva, pode ser a verdade única, e em termos de verdade única, aponta para a nossa verdade. Uma contemplação para aquilo que é a minha verdade, ou seja, para aquilo que é invariável na minha experiência. Porque existe o invariável. Muita gente acha que o autoconhecimento, a espiritualidade, se baseia em ideias, que não tem tanto uma praticidade. Só que se você avaliar há instantes atrás, você estava em outra situação, fazendo outro papel. As situações mudaram, mas tem algo em você que não mudou. Esse algo é o invariável. E o que é invariável? Você pode apontar. O que é invariável é o eu. E aí o meio de conhecimento ele vai te mostrar o que é esse eu que é invariável. Porque se eu apontar o eu para o corpo, a gente tem modificações no nosso próprio corpo, tem modificações nos nossos próprios papéis, como a pessoa pode ser irmão, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser tio, pode ser o patrão, pode ser o funcionário. Tudo isso são
os papéis, só que todos esses papéis, eles dependem de um eu que é mais interno. Aí a gente pode fazer uma outra análise. O que nós estamos nos referenciando com o interno? O que é mais interno na pessoa? E através da análise que a gente já fez e em outros momentos vai fazer de maneira mais aprofundada, a gente vai descobrir que aquilo que é mais interno é consciência. Como seres humanos, estamos nos relacionando. Tem como eu estar vivo e não me relacionar? Tem. Eu posso estar em coma e eu estou, entre aspas, morto para o mundo, morto para as pessoas. Agora, se eu não estiver em coma ou em sono profundo, a gente está se relacionando. E para que tenha uma relação, existem dois fatores. Um sujeito e um objeto. Um conhecedor e um conhecido. Sendo que o conhecedor é eu. Por isso que a gente vai ter um termo técnico, né? Sakshi. Esse observador consciente. Essa consciência que não é algo ordinário, como um pensamento. E sim, algo extraordinário. Porque no reconhecimento dessa natureza, que não muda, e se não muda ela não é afetada, existe um distanciamento. Um distanciamento saudável de tudo que acontece na vida, de tudo que acontece dentro da mente, para aquilo que eu sou fundamentalmente falando. Então eu tenho uma experiência relativa, que muda e se transforma a todo momento, só que eu tenho algo que é absoluto. E é absoluto porque é verdadeiro, porque não muda, porque é a base. E esse absoluto é essa consciência. E as palavras, elas vão apontar um caminho para que a nossa atenção se volte para dentro. E nada melhor do que o processo meditativo para treinar a tua mente, para inverter essa atenção. E você contemplar, reconhecer a sua natureza como livre de limitação, como livre de uma insuficiência. E nessa liberdade há uma aceitação incondicional da pessoa que você é. E encontrando essa aceitação incondicional, você pode ficar confortável em qualquer situação. E se você está confortável, você não tem autocondenação, você não tem um julgamento se diminuindo frente ao movimento da vida. Você não tem. E essa é a virada de chave. Portanto, Vedanta vai te dar, logicamente, em termos experienciais também, apontando através do conhecimento, motivos suficientes para você se aceitar incondicionalmente. E se aceitando incondicionalmente, você consegue ficar confortável frente às situações. E o próprio caminho que a gente vai ver aqui meditativo, a gente pode usar essa palavra desconforto como também como a impureza. Algo que está na nossa mente, que tem um fator negativo e que nos perturba. E essa mente estando perturbada, eu não tenho a visão clara de mim mesmo. Eu me constituo como uma pessoa carente, que sempre falta alguma coisa. Sabe por que falta? Porque eu não estou confortável. Só isso. Eu não estou confortável com o meu corpo, por isso eu quero mudar bastante o meu corpo. Eu não estou confortável com o meu papel de pai, de mãe, de aluno, de professor, e por isso eu quero mudar tudo. E algumas coisas realmente precisam ser mudadas. Mas a grande maioria, para ser bem sincero, é mais uma questão pela pessoa estar desconfortável. Porque as coisas são o que são. Se você está preparado, preparada, você senta aqui, o conhecimento faz muito sentido. Se você não está preparado, preparada, algumas coisas precisam ser mais mastigadas. A gente precisa
escutar mais vezes alguma parte do ensinamento. Só que o preparo ele vem antes. Então não adianta sentar na aula e se autocondenar, porque o preparo vem antes. O que eu posso fazer é o quê? Depois da aula, ter algumas atividades ao longo do meu dia que vão acelerar esse meu processo de amadurecimento. E nada melhor do que relações para acelerar o nosso processo de amadurecimento. Esse é o sentido de Abhyasa Eka Tattva. Essa contemplação, porque nessa visão os obstáculos se tornam pequenos. Esse movimento transitório de vai e vem, esses jogos de poder, eles acabam se tornando pequenos. Porque se eu estou confortável comigo mesmo, eu até posso ter outros desejos, e a gente tem. Só que os desejos, se não satisfeitos, eles não têm o poder de roubar a tranquilidade da mente, porque não existe uma compulsão. Não existe. Existe um caminhar como todo mundo caminha. Entretanto, existe um respeito pelo movimento da vida. E nesse respeito pelo movimento da vida, há o quê? Há uma aquietação de mim mesmo, uma acomodação de mim mesmo, me permitindo viver essa vida com alegria, me permitindo desfrutar da felicidade. Quando? Aqui, agora. Estando confortável comigo. Agora, de um outro ângulo, Abhyasa Eka Tattva, Abhyasa repetição, Eka Tattva, do elemento único, a repetição da atenção no elemento único, que é o processo de meditação, que vai criar o quê? É a nossa solução para a associação que ocorre entre a dor, o obstáculo, pode ser uma inquietação, e o sofrimento. Nós colocamos as definições, isso é bom de fazer, porque a gente vê que é possível. Quando a gente define dor como um sentimento básico humano, físico ou emocional, porque o pensamento em si não causa dor. Agora, o pensamento de uma pessoa que se foi pode despertar uma emoção muito grande e a emoção vai causar dor. Então, a gente tem a definição de dor, um sentimento básico humano, físico ou emocional. Podemos até certo ponto eliminar. Como ser humano, vivendo essa vida, a gente em muitos momentos vai sentir dor. Então é inevitável. Agora, o que é o sofrimento? Sofrimento é uma aflição, uma angústia em resposta a essa dor. Vamos entender isso na prática. Uma pessoa pode estar com a mente muito agitada e reconhecer essa mente agitada. Não é porque a pessoa reconheceu que a mente está agitada que ela se acalmou. Só que no momento que você reconhece, você está vendo. E esse fator de enxergar algo cria um distanciamento. Eu vejo um acidente de trânsito. Eu crio naturalmente um distanciamento, uma separação, porque eu vejo ali. Apesar de ter algo que é muito sofrido, que são duas pessoas ali, eu posso ter empatia para com aquelas pessoas. Só que tem uma distância entre o acidente e eu. Agora, quando eu sou tomado pelo pensamento, pela emoção, eu não tenho distância. E a minha identificação é tal que eu sofro muito por causa desse processo mental. Então, não é só porque você vê o pensamento, você vê o movimento da mente, você vê a emoção, que naturalmente a mente vai se aquietar. Só que ali você tem um distanciamento. É muito diferente de você estar sentindo raiva e de você não identificar a raiva, apesar de estar sentindo a raiva. A pessoa age impulsionamente, com impulso.
Diferentemente de você reconhecer a raiva e dizer para si mesmo: nossa, no dia de hoje eu estou sentindo uma raiva danada. Quando você reconhece isso, a chance de você buscar o ponto gatilho da sua raiva, ela é muito grande, porque você sabe que existe uma alteração física, uma alteração mental em resposta dessa raiva. Só que ainda assim, você está distante, porque você está observando a alteração do corpo, você está observando a alteração da mente, e você não está dominado pelo processo emocional. Diferente de uma pessoa que não reconhece, uma mente que é tomada pela emoção e que vai agir impulsionado totalmente por essa emoção, né? São coisas diferentes, sutilmente diferentes. Assim, quando eu tenho esse eka tattva, esse treinamento da fixação da atenção, e a atenção onde está nesse momento? Nas palavras do professor. Então, todo mundo tem como conduzir a sua atenção. Só que a diferença é que, em vez da atenção ser levada para fora, essa atenção vai ser levada para dentro. E trazendo a atenção para dentro, tendo essa mente mais tranquila, o yogi ele consegue enxergar esse movimento interno e se dissociar. E ter clareza, e ter ferramentas no sentido de, pode ser um diálogo, né? Um questionamento, uma discriminação, para que uma memória, uma emoção não leve a pessoa para um sofrimento. Porque eu posso olhar para um acidente de trânsito, ser empático com as pessoas e não sofrer, no momento que eu tenho um distanciamento. Agora, se eu não tenho um distanciamento dos meus próprios pensamentos, eu sou dominado por esses processos, porque o pensamento se torna o eu, não tem uma distância. E a meditação, ela é um treinamento nesse sentido para criar um distanciamento saudável. Não é para fingir que nada está acontecendo na mente, só que é para que você se distancie e ali você possa lidar com esse movimento interno. Isso bate exatamente com a definição de Patanjali para yoga. Yoga, no sistema de Patanjali, é um processo espiritual. E dentro desse processo espiritual, uma parte importante é Nirodha, a condução dessa mente, que tem como base o processo meditativo. Então aqui ele só está aprofundando, e para a gente criar essa dissociação, porque houve uma associação do obstáculo para com o sofrimento, né? O sofrimento, que é essa resposta frente à inquietação da mente, que não precisa ser uma resposta sofrida. Eu posso reconhecer, olha, minha mente está muito agitada hoje. O que eu faço com a mente muito agitada hoje? Posso desacelerar. Sabe aquele compromisso a mais que eu assumi hoje? Eu vou desmarcar esse compromisso. Não era tão importante assim. Eu vou ficar mais quietinho. Eu vou procurar me centrar. Aí eu tenho outras ferramentas. Eu vou fazer uma meditação, vou fazer uma caminhada contemplativa. Vou andar de bicicleta. São ações que podem ser feitas para criar um equilíbrio. Porque eu estou vendo. Eu estou enxergando o meu estado mental. Eu estou enxergando a minha condição física. Eu enxergo a dor nas minhas costas. O que eu vou fazer? Se eu enxergo e eu tenho clareza disso, vou fazer um exercício que vai ser muito mais eficiente do que ficar reclamando e resmungando da dor. Só que, se uma pessoa tentar diretamente
fazer esse treinamento, passar por esse processo meditativo e não houver o preparo, vou chamar de meditação, a Abhyasa também pode ser a meditação do yoga, a meditação vai se tornar uma luta para sentar, uma luta para respirar tranquilamente, uma luta para aquietar os pensamentos. Se a gente olha hoje nesse mundo virtual, a quantidade de buscas que tem por tratamentos de ansiedade, por fórmulas de lidar com a ansiedade, tensão e nervosismo, são muito grandes. Por quê? Porque a pessoa não está confortável com ela mesma. Esse é o ponto de partida. Professores e professoras de yoga, a gente às vezes quer ser muito técnico, mas a parte básica é o quê? Ajudar uma pessoa a fazer o básico, que é estar confortável com ela mesma. Por isso que tudo é válido, como vocês aqui assistindo a aula, ter a foto dos mestres, ter aqui a lamparina, o fogo que simboliza o conhecimento, a luz que dissipa a escuridão, a ignorância. Tudo isso é válido para que a pessoa ela possa estar confortável com ela mesma. Só que se não há um conforto, como que a mente vai poder trabalhar em um processo tão profundo de concentração? Assim, a preparação da mente envolve algo básico. Um treinamento para que uma pessoa, no caso essa, você que é interessado nessa conquista de si mesmo, no autoconhecimento, que a mente possa ser treinada. Só que para que a mente possa ser treinada, existem alguns estágios. E esses estágios envolvem o corpo e a mente. O caminho sistemático é o que prepara a pessoa. E sistemático está relacionado a níveis. Eu tenho um nível de relação com o mundo, que por mais que eu já escutei sobre a minha verdade, eu preciso equiparar as minhas relações com o mundo. Porque, por exemplo, isso não vai acontecer, mas vamos dar o exemplo, vamos supor que eu enxergue que a minha natureza é paz, somente paz. E eu tenho um comportamento muito agressivo para com as pessoas. O meu comportamento, a resposta das pessoas, provavelmente vai perturbar a minha mente e vai impedir que eu veja aquilo que é verdade. Que no reconhecimento da minha natureza, desse silêncio, existe somente paz. Eu não preciso fazer esforço para estar em paz. Eu não preciso satisfazer um desejo para estar em paz. Porque a paz sou eu. Aquilo que é mais interno, o silêncio, a paz, a consciência, são uma coisa só. E quando eu aponto para interno, eu não aponto para um pensamento. Eu aponto para a consciência, que não é um pensamento, uma faculdade da mente, e sim é aquela que vê a mente. Só que aquela não é aquela distante, aquela é eu. Então a atenção ela se vira e a gente reconhece isso. Só que se o meu comportamento ele não foi transformado, e aí sim o comportamento precisa de uma transformação, as minhas atitudes frente aos meus relacionamentos impedem que eu me reconheça dessa forma, porque a mente está perturbada. E a preparação, ela é necessária. Em termos de corpo, a preparação, o treinamento, a disciplina, o tapas, e tapas é o calor, e o calor naquela mesma relação metafórica de cozinhar o alimento, para deixar o alimento maduro para o seu consumo. A gente cozinha o corpo e a mente para deixar o corpo e a mente maduros, preparados para absorver o conhecimento. Aí eu dou uma lembrança, né? No nosso curso, muitos praticantes de yoga asana, querendo fazer aquelas posturas mais complexas,
E a gente chegou a um ponto que tudo que a gente queria é sentar na aula com o corpo firme e absorver o conhecimento. Por quê? Porque a aula não podia ser gravada. Então, ou tu presta atenção do início ao fim e absorve, faz algumas anotações em cima do que o professor está falando, ou perdeu a aula. Então não adianta fazer asanas extremamente complexos se durante a aula vai ter um benefício fazer asanas complexas. Sempre tem um benefício. Se a mente não consegue se absorver no conhecimento, se o corpo não consegue ficar por um período mais prolongado, parado e estável. E não serve só para uma meditação, serve para uma aula como essa, serve para o seu trabalho, serve para o seu estudo, serve para qualquer coisa. É algo que é básico. Só que se eu não conquisto o básico, que é um corpo estável, dificilmente eu vou conseguir conquistar algo a mais na minha mente. Na verdade, a pessoa não vai conquistar. A pessoa até vai empurrando com a barriga, só que tudo superficialmente. A mente não tem capacidade de se aprofundar. Assim, é necessário um trabalho físico, que tem como objetivo o quê? O conforto. Eliminar a luta do corpo, a luta de estar nesse corpo. E para isso, 2 princípios. Força, flexibilidade. Força e flexibilidade vai te dar o quê? Estabilidade e conforto. Então, quanto que a gente puder conseguir isso, reverter, né? Em vez de um corpo rígido e flácido, um corpo forte e flexível, isso vai ser extremamente importante, mesmo que você já seja uma pessoa idosa. Aqui a gente já teve pessoas com 80 anos. Uma pessoa com 80 anos tem as suas limitações. Só que, mesmo com 80 anos, é possível fazer muitas coisas em termos de força e flexibilidade. Avançando do nível do corpo, a gente vai para o nível da respiração. E a palavra de treinamento da respiração é regulação. Se você sabe caminhar, aprendeu a caminhar, você pode aprender a regular a respiração. Que nada mais é do que, em vez de uma respiração ruidosa, barulhenta, suave. Em vez de uma respiração rápida, lenta. Em vez de uma respiração curta, uma respiração longa, profunda. Existem vários pranayamas, que são os exercícios, né, respiratórios, que são divididos em pranayamas que equilibram, pranayamas que ativam, pranayamas que tranquilizam, pranayamas que esquentam e que esfriam. O básico, que é esse simples, é suficiente, que é regular a tua respiração. E com a regulação da respiração, a mente relaxa. E com a mente relaxada, você pode fazer o que você está fazendo aqui. Conduzir a tua atenção para um objeto único e depois de um tempo que essa mente está bem treinada, essa atenção se torna uma auto-observação. Então eu me observo ao longo das minhas relações e eu aprendo a me conduzir livre da aflição. Porque a aflição é o que vai causar o sofrimento. E o que é uma aflição? Muita ansiedade, bota sempre esse muita, tensão, nervosismo, inquietação, excesso de medo, tudo isso vai causar o sofrimento. Só que isso é resposta a uma dor, resposta a uma inquietação, resposta aos nossos relacionamentos, que podem ser para consigo ou para com o mundo. E se é uma resposta, eu posso mudar essa resposta. Eu não posso mudar o mundo. Certas coisas em mim eu não posso mudar, mas a minha resposta eu posso. Vou dar outro exemplo da minha experiência. Eu não cito esses exemplos porque eu tenho um anseio,
orgulhoso de mim mesmo, mas para que vocês entendam. Logo no início, quando eu estava estudando Vedanta, eu comecei a ver que Vedanta tinha algo que era muito diferenciado. E vinham muitas pessoas no início querer fazer um confrontamento de ideias. As pessoas não queriam aprender, não eram todas, mas algumas. Elas queriam confrontar de uma tradição com outra e começar a fazer um processo de uma comparação. E nisso, várias vezes, eu entrei em discussões inúteis que ficavam acalouradas e que geravam um desconforto inútil. Porque ali o papel do professor, dependendo do ambiente, não é confrontar ideias, é transmitir. O meu papel aqui, nesse exato momento, aqui, é fazer uma transmissão do conhecimento. Num satsanga, que é um pouco diferente, tem uma conversa, a gente debate as ideias, vamos tentar entender o que a tradição tal, se for o tópico, né? Vamos tentar entender como que vê a meditação. Agora vamos tentar entender a meditação. Por exemplo, a pessoa diz, meditação é relaxamento. Aí a gente vai entender, olha, não é relaxamento. E tu vai fazer uma análise. Agora na aula, o que existe é o quê? É uma transmissão. A aula não é um momento para um debate. A aula é um momento de uma transmissão, no qual uma pessoa transmite e outra pessoa escuta e vai introjetando, vai refletindo sobre o que está sendo dito. Surgiu dúvidas. O satsanga. E no satsanga a gente vai refletir, né, ainda mais para eliminar essas dúvidas. Portanto, essa resposta de ficar confrontando as pessoas para quem detém a verdade, enquanto isso estava muito introjetado, gerava conflito. Chegou um momento que, na minha experiência pessoal, eu discordava da pessoa. Só que eu sabia que aquela pessoa não queria olhar para um ponto de vista diferente. Sabe qual que era a resposta? Realmente o que tu está falando é certo para ti, deve ser muito bom para ti. Aí, em algum momento eu vou refletir mais sobre isso que tu está dizendo. Com certeza, porque se tem um valor para ti, tem valor isso que tu está dizendo. A pessoa não sabe o que fazer. Porque a pessoa estava esperando o quê? Um confrontamento. Porque em alguns pontos, você, eu, nós somos diferentes. Mas no momento que você aceita a opinião do outro, que você não está do outro lado armado para bater nessa pessoa, só porque essa pessoa pensa diferente, essa pessoa fica sem reação. Então, a pessoa não pode ser mudada, porque ela tem um jeito de pensar, ela tem uma história. Se ela quiser, ela muda. Mas agora não é você e não é eu que vai mudar essa pessoa. Só que a resposta, essa sim, pode ser mudada. Então a situação está ali. Uma pessoa com um pensamento diferente. Agora, não tem uma resposta aflita, inquieta, tensa, nervosa frente àquela situação. Tem a situação. Isso é objetividade. E nessa objetividade, a gente não perde a nossa tranquilidade. Lidou com essa situação, vira a página, vai para a próxima, vai para a próxima. Por isso que se relacionar é muito importante. Porque isso vai te dar essa casca, esse amadurecimento. E a pessoa foi lá, voltando para a nossa linha de pensamento. Conseguiu tranquilizar a mente através do pranayama, a regulação da respiração. Ela consegue fixar a sua atenção, exatamente como você faz aqui. Você está com o corpo aquietado, você está com a respiração tranquila, você consegue levar a sua mente para esse ambiente de aula. E a base disso tudo, como a gente falou, é o quê? É o que você já tem, atenção e auto-observação. Dentro do
yoga, meditação, e a gente está tendo um cuidado para citar essas duas palavras juntas, mostrando que elas não são separadas. Isso é até algo que eu já tenho feito aqui no Instituto. Não são aulas de yoga e meditação, são aulas de yoga, meditação, cuja ênfase pode estar em pontos diferentes, dependendo da necessidade das pessoas. Assim como para com vocês aqui na aula de Vedanta. Conforme é o preparo da pessoa, a ênfase é em pontos diferentes. Como vocês aqui já caminharam, nós podemos fazer aulas mais técnicas. Só que uma pessoa que não sabe nada, a gente tem que fazer o beabá. Portanto, quando vocês veem aulas de introdução a Vedanta, elas falam muito no ponto, né, de que o mundo não pode prover paz permanente, né, e toda pessoa quer estar em paz, quer estar contente, quer estar feliz, só que se essa felicidade depende de algo que é transitório, eu não posso ter. Ao mesmo tempo que, ao escutar uma piada, eu consigo ficar feliz. Então, eu concluo pela minha experiência que não é necessário ficar satisfazendo desejos e mais desejos para que haja felicidade. E isso é o que você vai ouvir, porque a pessoa precisa ter esse questionamento para querer se autoconhecer, para valorizar o autoconhecimento. Então, para aquelas pessoas que estão iniciando, esse é o ponto base, esse é o ponto de partida, é analisar os seus desejos, analisar a sua busca. Aqui a gente já passou disso, já amadureceu. E nós vamos ter a formalização do que é chamado de Ashtanga Yoga. E Ashtanga é Ashta, 8 angas, os 8 membros que vão te levar no autoconhecimento e que podem ser sintetizados. Aí tem aquela prática Ashtanga Yoga, que a gente vê que é uma sequência de exercícios. Não é a mesma coisa, né? Um conjunto de asanas não é esse Ashtanga Yoga. Esse Ashtanga Yoga aqui, apesar que o outro Ashtanga, esse de exercício, também tem uma prática espiritual no sentido que te leva para dentro. Entretanto, tem muitas diferenças, porque, até que se diga o contrário, visa muito a parte física. Tem uma mudança de vida, de estilo de vida, com certeza, sem dúvida. Só que tem um foco bem diferente. E dentro desse Ashtanga Yoga, dessa vida espiritual, a gente tem 3 pilares que serão debatidos no capítulo 2, que fala sobre o meio para alcançar. O capítulo 1 é o que a gente vai alcançar, o objetivo, que é tapas, a disciplina que você precisa ter ao longo da sua vida. Swadhyaya vai ser traduzido como autoestudo, mas na realidade é o quê? Exposição às escrituras. Exposição ao ensinamento no tradicional, no original, não tradicional, no original. Então, Swadhyaya é ter algum momento no seu dia, na sua semana, não importa, para escutar, primeiro escutar os ensinamentos nos seus originais. E depois, Ishvara Pranidhana, a entrega a Ishvara, o reconhecimento dessa ordem que a tudo permeia. Isso é yoga, a prática espiritual. Aí dentro dessas palavras, como tapas, a gente tem a formalização desse processo que a mente precisa passar. E como a gente falou, sem o preparo, se a gente pular o básico, o que uma pessoa vai fazer em vez de abhyasa ekatattva, a fixação da atenção no elemento único, e Patanjali vai dar os elementos únicos, ele vai expor que elementos são esses, ou que podem ser esses. O processo ele vai se tornar uma luta. Com esse movimento dos vídeos curtos na internet, as pessoas têm cada vez mais dificuldade de prestar atenção. A pessoa não pode dizer que ela não tem atenção, porque todo mundo tem atenção.
Só que a atenção ela está oscilando cada vez mais rápido de um ponto por outro. Porque existem aqueles feeds, né, assim que se chama, e a pessoa vai passando. E quando é necessário levar a mente para um aprofundamento, a pessoa não consegue. Então ela vai sentir sono, ela vai ficar se condenando, ela pode se autodiminuir, que isso aqui não é para ela pode ficar olhando para os lados a todo momento, o corpo pode apresentar a inquietação, agitação, a respiração pode ficar rápida. Por quê? Porque o estilo de vida, e hoje a base da maioria das pessoas, da maioria a gente pode dizer assim, o estilo de vida nutre uma agitação excessiva da mente, nutre o excesso de dopamina. Aí como eu tenho excesso de dopamina, eu não tenho mais prazer com nada. E a mente começa a criar ideias absurdas de prazer. E eu vou dar um exemplo que me marcou muito há anos atrás, de um dentista que saiu dos Estados Unidos, que pagou caro, foi para a África, que matou um leão macho, que desequilibrou toda uma fauna ambiental, eu não sei como é que se chama, porque eu não sou biólogo, e desequilibrou. Olha a loucura da pessoa sair dos Estados Unidos para a África, pagar para isso, invadir um território que era sobre preservação, atraiu esse leão para um território que não era preservado, não tinha certas leis que preservam, para matar o leão, para tirar uma foto, para mostrar para outras pessoas. Isso é a loucura. Mas é para esse caminho que a mente de muitas pessoas está caminhando. Nada mais é suficiente. Eu tenho excesso de estímulos e nada mais me satisfaz. Tomar um café não tem mais satisfação. Almoçar com a minha família não tem mais graça. Eu preciso estar com o celular na mão. Então esse movimento do excesso de dopamina, ele também está gerando um movimento oposto de pessoas que se conscientizam disso, usam a tecnologia, porque a tecnologia possibilita uma aula como essa, em português, em casa você se organiza, os alunos aqui tudo fazem assim, e você assiste a aula. Não diminui o seu aprendizado. É o uso da tecnologia. Agora, quando é em excesso, eu deixo de viver minha vida e eu começo a viver a minha vida dentro de um ambiente virtual, que é o que já tentaram com o metaverso, graças a Deus não deu certo, pelo menos até então, eu estou me descolando da realidade, porque a minha realidade é essa. E se eu estou confortável comigo mesmo, eu não quero mudar a minha realidade. Eu sei que existem movimentos A, movimentos B, que falam de situações A, de situações B, que defendem ideias A, que defendem ideias B. Se você estudar a história da humanidade até o ponto que se tem documentado, você vai ver que não mudou absolutamente nada. É tudo um jogo de poder, que horas está na mão de um, horas está na mão de outro, que quando um lado, digamos assim, está oprimindo muito o outro lado, esse lado oprimido ele vem com muita força e causa um impacto muito grande e vai se renovando. Isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer nada. Isso quer mostrar para você, para mim, que a realidade é essa que se apresenta. Então eu posso ter um papel como um político, como um professor, como uma mãe, um pai, e fazer o meu papel. Agora, não é só porque eu faço o meu papel que esse jogo de poder, ele vai mudar. E é uma ingenuidade da mente da pessoa achar que isso mudou ao longo do tempo. Isso continua muito parecido, seja você
por exemplo, chamando uma sociedade de autocrática, monocrática, aristocrática, democrática. Não vou entrar nesse ponto, mas a democracia que nasceu na Grécia era sustentada por escravos. Porque como é que eu vou ter tempo para ficar debatendo ideias, para refletir sobre leis? Ou seja, eu preciso que tenha alguém que faça meu trabalho. E isso, se você mergulhar na história, você vai ver que lá na base a democracia era sustentada por escravos. Só que como isso aqui não é uma aula de história, nós não vamos entrar nesse ponto. Então, até mesmo a democracia, né, que a gente fala tanto que é necessária para ter os opostos, para que os opostos possam dialogar, a gente vai ver que na sua base, ela cresceu com base na escravidão. Então, voltando, se essa pessoa não tem conforto, ela não consegue fazer esse processo mental. E aqui a gente tem um caminho formalizado. A gente tem uma fórmula que funciona, que você pode ver nas aulas do Instituto ou em alguns outros lugares, só que não é todos os lugares que seguem isso, né? Que aqui eu só coloquei, para isso a gente debate um pouco mais isso no capítulo 2. Que a gente faz sempre uma preparação, faz alguns asanas, alguns exercícios, faz um relaxamento, faz alguns exercícios respiratórios e aí sim a meditação. E aí sim eu estou pronto para fixar a atenção. E quanto mais eu sigo esse caminho, mais fácil se torna eu fixar a minha atenção. Pensa por esse ponto. Eu fixar a minha atenção. Se é a agitação, a distração que me aproxima do sofrimento, voltando à sessão anterior, é a agitação, a distração que me aproxima do sofrimento, o foco é o oposto da agitação. Então o foco me aproxima da tranquilidade. E na tranquilidade, eu posso ressignificar a minha resposta, que não precisa ser aflita frente ao que acontece com o mundo e também frente ao que acontece com esse pensamento aqui, ou os meus pensamentos. Eu vou criar um distanciamento. Olhando para os dois sentidos do Sutra, Abhyasa Eka Tattva, reconhecendo a minha natureza, o conhecedor que é diferente do conhecido. Então eu vejo os pensamentos, eu reconheço a minha raiva, eu tenho uma distância. E nessa distância eu crio o quê? Uma habilidade, niroda, de lidar com o que está aqui, respondendo não com aflição, porque a aflição vai levar certamente ao sofrimento. E a gente pode dividir o método, e tem divisões, não precisa ficar preso às divisões. Tá? 5 passos para o tapas, a prática espiritual tem 3 passos, tapas, swadhyaya, ishvara pranidhana. É bom entender isso. Em alguns momentos botar na caixinha, porque o que é uma vida espiritual? Conexão com Ishvara, com o Criador, acesso às escrituras, escutar o ensinamento e alguma disciplina para você amadurecer. Ponto. Só isso. Se você pegar qualquer grupo espiritual, você vai ver que eles têm uma fonte de ensinamentos que eles se baseiam, uma conexão com o Criador que dão nomes diferentes e um tipo de disciplina, né, que eles fazem. Numa parte inicial, a gente vai ter o que se chama de Hatha Yoga, que é vista como a disciplina externa. Hatha Yoga, essa palavra Hatha, ela é dividida em Ha e Ta, como vocês já devem saber. Ha e Ta simbolizam o sol e a mente. E o que é o sol e a mente? O sol e a lua. E o que é o símbolo do sol e da lua? O sol é o corpo, a vitalidade, a lua é a mente e a sensibilidade. Então eu equilibro esses dois. O que significa equilibrar? O nosso trabalho, o nosso corpo forte e flexível, uma respiração
muito bem regulada. Isso vai te dar o quê? Boa saúde, relaxamento e equilíbrio. Algo que é necessário para a gente viver a nossa vida, a gente se relacionar. E junto desse Hatha Yoga, a gente tem dois princípios, que é Yama e Niyama. Yama e Niyama também serão debatidos no capítulo 2. Então a gente vai deixar para o capítulo 2. Só que tem um ponto que eu quero enfatizar para vocês já memorizarem isso. Yama e Niyama é a escolha de uma vida dhármica. Quando eu sigo Yama e Niyama e Niyama, é a escolha de uma vida dhármica. Dharma é uma palavra também muito falada, que é traduzida como deveres, em alguns contextos essa é a tradução. Pode ser traduzida também como aquilo que nos sustenta, né? Também conectados aos nossos deveres. Tem muitas traduções. Só que aqui, Dharma está associado a um estilo de vida. E se a gente buscar os valores do Dharma, a gente vai conseguir entender como que é esse estilo de vida. O principal princípio do Dharma, analisado, refletido pelos antigos sábios, é qual que é o oposto? O ajudar, o contribuir. Dessa maneira, no momento que eu me coloco como um contribuidor, eu estou vivendo uma vida dhármica. E o que é a contribuição de um professor? Dar aulas. O que é a contribuição de um pai? Proteger. O que é a contribuição de uma mãe? Educar. O que é a contribuição de uma família? Proteger, acolher, né? De uma família. Educar, conduzir. Assim, os nossos papéis, quando nós estamos fazendo, nós estamos contribuindo para nós, contribuindo para a sociedade. É uma vida dhármica. Então, o Dharma, uma vida de Dharma, é uma vida de contribuição. E o Swami Dayananda fala, né, que o ápice da maturidade, quando uma pessoa amadureceu tanto quanto pode amadurecer, é quando essa pessoa contribui mais do que ela consome. E aqui não é uma contribuição ingênua, sabe? É uma contribuição, como é que a gente pode dizer o não ingênuo, sabe? Não é trabalhar de graça para todo mundo, mas é você fazer o seu papel. Se você tem uma condição financeira melhor, é você ajudar uma instituição que ajuda outras pessoas, sabe? É se colocar não como uma pessoa que quer tirar do outro, mas como uma pessoa que quer contribuir para os outros. E isso vai fazer toda a diferença e vai te trazer muito mérito. Aí tem uma série de princípios, né? Como a verdade, a não violência, o próprio Tapas, né, que está conectado com essa vida dhármica, Ishvara Pranidhana também,
é citado como essa vida dhármica que vai ser falado lá na frente. Só que o ponto aqui eu gostaria que vocês já trouxessem isso para a mente de vocês. Buscar essa vida de contribuição, sabendo que contribuir é uma bênção, porque quem contribui é abençoado pelo resultado que virá das suas ações. E se nesse momento não vem, né, aquilo que às vezes a pessoa deseja, espera, tenha calma, continua fazendo o seu papel, porque não existe ação aqui nesse mundo que não tenha um resultado. Então isso vai frutificar. Em algum momento isso vai frutificar. E yama e niyama é essa vida dhármica. E isso é composto como hatha yoga, como estilo de vida de yoga, com yama, niyama, asana, pranayama e pratyahara. Pratyahara é só eu me recolho. Eu tenho um momento que eu me recolho, né? Aqui no caso, você se recolhe do mundo, só que a sua atenção ainda está em algo que está fora, que está no ensinamento, apesar que o ensinamento leva você a uma reflexão sobre si mesmo. Só que ter esse momento, não precisa ser uma hipermeditação, ou se você não quer, nem usa o termo meditação, mas tem um momento que você se recolhe e você fica com você mesmo. Uma caminhada contemplativa, uma pedalada de você com você mesmo, mas tenha um momento de você com você mesmo. Tenha um momento de você se relacionando com o ambiente externo, sabe? Porque o ficar consigo mesmo não é para exacerbar uma solidão, porque a solidão, principalmente quem tem problemas com depressão, ela não é algo positivo, né? Uma solitude é algo positivo. Uma solidão não é algo positivo. Então, tenha um momento com você mesmo. Agora, também procure se relacionar, porque os relacionamentos são fundamentais. Essa é yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, hatha yoga, a disciplina externa, a vida espiritual. E se tem a externa, nós temos a interna, Raja Yoga. O que é Raja Yoga? Raja Yoga muitas vezes é chamado de Ashtanga Yoga, que é esse yoga de Patanjali. Aí são divisões, que nem eu disse, as divisões assim não importam. É bom para a gente colocar as coisas no lugar, para estudar, metodologicamente falando, é melhor de entender as coisas. Agora não fica fixo aos pontos exatos das separações, porque o processo é um todo, tá? E a gente vai ter Raja Yoga, e Raja é o rei, ou seja, o superior, né? Então tem um yoga que é superior. Que yoga é esse? Um yoga interno, que é chamado vários nomes, né? De Samyama. Samyama. No texto não cita Raja Yoga. No texto ele fala Samyama como a junção desses três. Dharana, Dhyana e Samadhi. A concentração, a meditação e a profunda concentração e a absorção. Tendo essa como uma disciplina superior. E isso vai ficar para a nossa próxima aula, que a gente vai entrar certamente já no Sutra e a gente já está debatendo essa sessão, né, que está falando sobre a fixação da atenção, a dissociação do obstáculo com o sofrimento, que a gente viu que é através do foco. Então agora a gente precisa entender no que focar a nossa mente, no que direcionar a nossa mente. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha
Hare Om. Namastê, pessoal. Forte abraço. Tchau.